Bonjour et bienvenue chez Francês do Kailua. Je m'appelle Carole et je suis votre prof de français. Hoje a gente vai ver como que a gente usa o se ou o il est, elle. É uma questão no francês que causa muito problema entre os alunos, muitas dúvidas, e eu tô aqui para ajudá-los a esclarecê-las. Antes da gente começar esse vídeo, já não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo e seguir a gente na rede vizinha, porque lá tem muito conteúdo durante toda a semana. Vamos começar com se. O se a gente usa com um nom, substantivo, ou um prénom, um nome. Quando a gente vai apresentar alguma pessoa, por exemplo, c'est Lucas, c'est Mathilde, c'est Monsieur Dupont. Então, o se a gente usa para alguma apresentação, para apresentar alguém. Por exemplo, c'est mon professeur de français. É o meu professor de francês. Ou então, c'est le conducteur du bus. É o motorista do ônibus. Ou então, c'est cette chanson que j'adore. É essa música que eu amo. É possível usar o se no plural, mas aí a gente tem que fazer uma pequena mudança. Então, ao invés de usar se, a gente vai usar ce sont. Por exemplo, ce sont mes meilleurs amis. São os meus melhores amigos. Ou então, ce sont ses élèves. São os alunos dele. É possível você ouvir c'est mes amis, mas isso é muito mais utilizado numa linguagem informal. Portanto, é bom você saber que a forma correta mesmo é falar ce sont quando a gente estiver falando de algo que esteja no plural. Podemos usar o se também com pronomes tônicos, que são aqueles moi, toi, elle, nous, vous, eux, elle. Por exemplo, qui a fait ce gâteau? Quem fez esse bolo? E aí, no caso foi você, você poderia falar c'est moi, fui eu. Digamos que você ligou para alguém e a pessoa atende. Quem fala c'est qui? Você falaria c'est moi, sou eu. Podemos usar o se também para falar de uma data ou de um momento. Date ou moment. Por exemplo, la fête, c'est demain. A festa será amanhã, é amanhã. Le cours de français, c'est le lundi. As aulas de francês, o curso de francês é de segunda-feira. Quando a gente usa o le lundi, quer dizer que isso acontece todas as segundas-feiras, a cada segunda-feira. Ainda que a gente esteja falando no singular, le lundi. Sempre que tiver o le na frente de um dia da semana, quer dizer que é algo recorrente, que acontece toda semana. É possível usar se também com um lugar, lieu. Por exemplo, c'est en France, é na França. C'est au Brésil, é no Brasil. C'est aux États-Unis, é nos Estados Unidos. L'hôpital, c'est là-bas. O hospital é lá. C'est ici que j'habite. É aqui que eu moro. É possível a gente usar o se com um adjetivo qualificativo também. Adjectif qualificatif. Par exemple, la Côte d'Azur, c'est beau. A Côte d'Azur, que é um lugar no sul da França, é linda. É um lugar bem bonito. Importante pontuar que, apesar de la côte significar a costa, e la côte justamente está no feminino, mesmo no francês, ainda que a gente use o se e o beau, nesse caso, nunca seria belle, ok? Porque é um comentário geral e a regra é que o se com um adjetivo vai estar sempre no masculino singular. Um outro exemplo, se a gente falasse do bolo, les gâteaux, falando os bolos são bons, ainda assim ficaria no singular. Então, les gâteaux, c'est bon. C'est bon. Os bolos são bons na nossa tradução, mas no francês, essa parte do são bons, estão bons, estaria no singular. Portanto, temos 6 utilidades diferentes para o se. E agora chegou a hora de ver como que a gente usa o il est. O il est a gente usa para qualificar algo. Qualificar algo de uma maneira bem específica.
Então, não é como o C, que geralmente é para apresentar alguma coisa ou designar alguém. A gente nunca usa um determinant com o il est. Lembra ali nos exemplos com C que eu falei que determinante seria, por exemplo, il est mon professeur, c'est le conducteur. Com il est não existe isso. A gente não poderia falar il est ton professeur, il est mon ami. Non, jamais. Se a gente usa o il est, a gente vai utilizar logo em seguida algum adjetivo. Por exemplo, il est grand, ele é grande. Il est petit, ele é pequeno. Il est cool, ele é legal. Il est beau, ele é bonito. Podemos usar também profissões depois do il est. Por exemplo, il est professeur, il est boulanger, ele é professor, ele é padeiro. Il est conducteur, ele é motorista. Il est avocat, ele é advogado. Usamos o il est também para informar as horas. Por exemplo, il est midi, é meio-dia. Il est 14 heures, são 2 da tarde, são 14 horas. Sempre, sempre, sempre no singular. Sempre il est, ainda que a gente esteja falando são 18 horas, 16 horas, 10 horas, sempre il est. Vamos ver um textinho para ilustrar melhor como que a gente usaria o c'est e o il est numa apresentação falando de um amigo, por exemplo. C'est Julien, c'est mon ami. Il habite près de chez moi. C'est hier que je l'ai vu. C'est ici qu'il vient demain. Il est grand, il est professeur et il est mince. Conta aqui para mim nos comentários um pouquinho de você usando o c'est e o il est. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha clareado um pouquinho as coisas de como que usa o c'est, como que usa o il est. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Bisous et à la prochaine vidéo!